E aí, pessoal, vamos lá, vamos estudar um pouquinho. Vamos falar hoje sobre processo de admissão, né? Tenho certeza que todos que trabalham, né, que tem aí sua carteira assinada, trabalha no regime CLT, já passou por um processo seletivo, já teve que fazer aí todo um processo de admissão, já vai entender mais um pouquinho como é, né, como é feito todo esse procedimento. É um procedimento importante para a empresa, porque através desse processo aí de admissão, o colaborador ele vai ter também toda a orientação, todo o auxílio de como funciona a empresa, né, de como o funcionário deve se portar, bem como saber quais são os documentos necessários para que possa fazer seu cadastro ali dentro da empresa, para que a empresa possa seguir também todos os procedimentos legais, né, que a legislação trabalhista pede que seja cumprido. E aí a gente vai falar desde o iniciozinho, de fato, do processo seletivo, né, que é quando inicia ali esse processo de admissão, até a parte final, que é a contratação em si, né, e a recepção aí do novo funcionário, tá bom? Só vou explicar a você que horas eu vou olhar um pouquinho para baixo, porque eu tô aqui no roteirinho para que o assunto seja explicado para você de forma coerente, que eu não me perca em algum assunto pulando etapas, para que fique né, com uma compreensão legal para você, tá bom? Lembrando, pessoal, faz inscrição no canal, né? Sempre que você assistir um vídeo, gostou, deixa lá o joinha. Se precisar comentar, se quiser tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade também, tá bom? Vamos lá, introdução do nosso assunto. Nós vamos começar falando do processo seletivo em si, né? O processo seletivo é uma demanda de grande importância dentro de uma empresa, porque é através desse processo que a empresa vai escolher um funcionário ou vai escolher funcionários para poder fazer parte aí do seu quadro, né, de colaboradores. Precisa ser pessoas que tenham o perfil que a empresa precisa, pessoas que tenham qualificações e habilidades que vá suprir as necessidades da empresa, ok? Nesse processo aí de seleção, quem fica responsável por organizar todo esse processo é o setor do RH, tá bom? O RH ele faz toda essa questão de dinâmica, de processo seletivo. Alguns aqui que já participaram, pode até comentar aqui embaixo, né? O que foi feito aí no seu processo seletivo, dinâmica em grupo, entrevista, apresentação pessoal, apresentação de currículo. Conte pra gente, deixa aí nos comentários como foi o formato da sua seleção, tá bom? E aí, dando seguimento, aconteceu a seleção, né? Teve toda essa dinâmica, né, que pede uma seleção, verificar as competências, as qualidades, as habilidades dos candidatos, né? E aí, posterior a isso, foi escolhido um candidato. E então, esse candidato ele vai ter que passar por todos os trâmites da admissão. E esses trâmites da admissão, quem vai fazer é o departamento pessoal. E aí vocês me perguntam, mas Jamile, por que o RH fez ali o processo seletivo e o departamento está fazendo a questão da admissão? Não seria mais fácil fazer o RH fazer todo esse trabalho aí? E aí eu já te respondo. Quem faz esse processo de admissão é o departamento pessoal, porque ele que é o setor responsável por toda a parte burocrática de uma empresa. Tudo que envolve documento, legislação, contratação. Então, tudo isso aí fica a cargo do departamento pessoal, ok? Mais à frente, nós vamos ter uma aula falando de fato quais são as atribuições do RH, que não é o momento oportuno agora. Agora vamos tratar um pouquinho dessa questão da admissão, que é feita pelo departamento pessoal, tá bom? E aí, dando seguimento, o departamento pessoal, ele faz essa gestão aí. Ele vai gerenciar a questão de cadastro dos funcionários, né? Incluindo ali os dados pessoais, incluindo ali o registro do salário dos funcionários, os benefícios. Ele vai fazer toda essa parte de registro, tá bom? O processo de admissão também, que é feito por ele vai ali fazer desde a parte
da coleta, né, de todo o documento, até a questão da administração da folha de pagamento, né? E é interessante que o departamento pessoal é ele que fica ali responsável por todas as questões legais e trabalhistas, ele fica ali atento a qualquer possível alteração. E no momento da admissão, isso é muito importante, porque ele precisa contratar o funcionário de acordo com a legislação vigente, né, de acordo com o que se pede a legislação. Então, é um setor de suma importância dentro de uma empresa, dentro de uma entidade, é esse setor do departamento pessoal. Já em se falando de responsabilidades, né, do departamento pessoal, a gente pode falar até com bem veemência, né? Ele é responsável aí por estar ligado em todas as questões trabalhistas, porque é um grande prejuízo para uma empresa se envolver em uma questão trabalhista. Prejuízo tanto no sentido moral mesmo, quanto no sentido financeiro, certo? A questão da proteção de dados também, o departamento pessoal deve cuidar com esse ponto, porque o funcionário, né, ele está ali confiando seus dados à empresa, então esses dados desse funcionário não podem ser expostos, né? E ele faz também toda a parte de gestão ali de benefícios, né? Ele vai, depois que chegou-se ali até o consenso, né? Que ele já tem ali as diretrizes de que todos os funcionários vai ter benefício A, benefício B, né? Ticket, vale transporte. Então, ele fica responsável por todas essas informações, está lançando na folha de pagamento do funcionário, né? Garantindo de que esse funcionário receba aquele benefício de que lhe é de direito, certo? A admissão dos novos colaboradores vai começar justamente nessa etapa da seleção, que foi o que nós comentamos, né? Então, ali, o setor dos recursos humanos vai conduzir a seleção, né, para poder encontrar aquele candidato ideal. E depois que encontra esse candidato ideal, aí sim o departamento pessoal, né, ele vai tomar frente. Por quê? Porque ele vai fazer ali a solicitação de toda a documentação necessária, né? Vai explicar para o funcionário, né, para o novo colaborador quais são os documentos necessários que ele precisa entregar para poder efetivar a assinatura da carteira dele e a elaboração do contrato de trabalho dele, certo? Lembrando também que tem uma etapa muito interessante, que é dentro da parte de admissão, que é a questão da integração, né, do novo colaborador. Então, o departamento pessoal também deve estar de olho para ver se essa integração está sendo feita. Por quê? Porque o funcionário, quando ele entra dentro de uma empresa, quando ele vai prestar serviço para uma empresa, aqueles primeiros dias, tudo para ele é novo, né? Tudo para ele é uma rotina diferente, então ele precisa estar a par de como funciona a empresa, e o departamento pessoal ele fica ali sim acompanhando se esse funcionário está tendo esse período de integração, de adaptação, ok? E aí, quais são as etapas do processo de admissão? A gente já deu até aí um spoilerzinho, né? Tudo começa pela divulgação da vaga, a empresa vai divulgar aí as vagas. Hoje existem vários meios, né, que as empresas utilizam, várias ferramentas que as empresas utilizam para poder divulgar uma vaga. Tanto a questão de anúncios, né, em grupos, quanto as plataformas, né, que existem aí, as plataformas de uso mais profissionais, né, como, por exemplo, o LinkedIn, né, que é uma plataforma que é utilizada mais de perfil profissional, então as empresas costumam divulgar vagas ali também. E aí, passando esse processo da divulgação da vaga, a empresa vai fazer as análises dos currículos recebidos. Ali vai olhar a questão de escolaridade, de experiências prévias, experiências anteriores, vai olhar também pretensão salarial, porque muitas vezes eles pedem, vai olhar se todo o perfil daquele candidato está enquadrado, é condizente com aquilo que a empresa precisa. Logo após a seleção dos currículos, né, feita a entrevista. Essa entrevista é uma etapa muito importante, porque é onde a empresa, né, ela quer conhecer o novo colaborador, quer conhecer aquele que está
pleiteando aí uma vaga junto à sua empresa. Após a entrevista vem o período de testes, né? Esses testes vai depender da função a qual a pessoa está candidata, mas pode ser um teste prático, pode ser um teste escrito, oral, em grupo. Depois vem aí a verificação de referências. Algumas empresas, a depender do cargo que este candidato vai ocupar, elas pedem que esse candidato tenha sim referência, né? E aí, depois dessa parte das referências, tem a questão dos exames médicos, né? O tão famoso aí o ASO, né? Então, fez toda essa etapa, ele vai fazer os exames médicos. Estando liberado por um médico do trabalho, então ele vai ali poder entregar toda essa documentação que o departamento pessoal solicitou para poder dar entrada na assinatura da sua carteira e na assinatura do seu contrato de trabalho, tá? Depois dessa assinatura, ali é marcado o dia de o funcionário começar a trabalhar e começa-se, então, o período da integração, período de experiência desse funcionário, tá? E aí, é muito interessante na parte da elaboração do contrato, porque tem alguns pontos que devem ser analisados nessa elaboração de contrato. Primeiro, na elaboração deve ter identificação das partes, né? Como assim? Funcionário deve estar ali identificado, devidamente identificado no contrato de trabalho, nome, CPF, todos os dados pessoais, né, desse novo profissional, desse novo colaborador, quanto também os dados da empresa que está contratando, CNPJ, nome, endereço fiscal. Deve estar tudo muito bem detalhado no contrato de trabalho. Depois a questão do objeto do trabalho, né, que é ali identificar qual é a função que aquele colaborador vai exercer, as condições de trabalho devem estar ali também, cláusulas especiais, né, que vai se referir ali ao período, né, de experiência, quanto tempo será de experiência. Normalmente o período de experiência ele não ultrapassa os 90 dias, né? E vai ter ali também a questão do valor da remuneração, tem que estar ali nesse contrato de trabalho. Se tiver alguma remuneração variável, deve estar ali também os critérios para essa remuneração variável, deve estar ali dentro do contrato. E aí, estando tudo correto, é que as partes vão seguir para a assinatura do contrato de trabalho, tá bom? Uma dúvida que as pessoas sempre têm é se apenas assina a carteira. Correto assinar a carteira e assinar o contrato de trabalho. Porque na carteira não tem as especificações do seu contrato, está apenas a assinatura. E no contrato de trabalho está ali descrito quais as suas funções, suas obrigações e seus direitos também ali, de acordo com o que foi combinado no momento da seleção, certo? E aí, dando seguimento, as anotações que precisam ser feitas na carteira, né? São anotações como data de admissão, função, quais são os benefícios, né? A jornada de trabalho. Então, tudo isso são coisas que às vezes são anotadas. Outra coisa também bem importante da gente citar aqui, hoje nós temos dois formatos de carteira, né? A carteira física, que é aquela que você tem em mãos, ou a carteira digital, né? E aí a dúvida vai assinar na minha carteira só na física, na digital ou só na digital? Como é feito? Então, esse procedimento é um procedimento bem simples. Normalmente, quando assina-se na física, o setor contábil, né, a parte aí de departamento pessoal, lança todas essas informações no sistema e ela vai replicar para a sua carteira digital. Ah, mas só que não pegou a minha carteira física. Só que quando eu entro lá no aplicativo da carteira digital, tem todas as informações. Ótimo, tranquilo. Se está na sua carteira digital, não há problema algum. Também não há prejuízo nenhum se não tiver na sua carteira física, porque o digital hoje, de fato, é o que está ali nos auxiliando para poder fazer toda essa contagem, elaboração, questão previdenciária, o que conta, né? É mais fácil você olhar ali na digital, tá bom? E aí a gente fica olhando que existem vários tipos de contratos, né?
E para cada tipo de serviço, cada tipo de situação, existe um contrato diferente. E aí nós vamos falar de algum deles, né? Nesse momento. Existe o contrato por tempo determinado. Esse contrato por tempo determinado é quando a empresa ela não tem necessidade de um funcionário durante todo o ano ou ele quer especificar o período que ele está precisando desse funcionário. Então, nesse contrato é específico ali de quando até quando o funcionário vai estar prestando serviço, né? De quando até quando esse vínculo aí vai ser vigente, tá bom? Já o contrato por tempo indeterminado, ele vem justamente nessa questão de assinou carteira e aí não tem um prazo determinado para poder findar esse contrato, não tem um prazo determinado para poder ser dispensado aquele funcionário. Então, esse contrato indeterminado, ele só é extinto quando uma das partes manifesta o interesse. No caso, ou demissão, ou então a solicitação, de fato, por parte do funcionário do desligamento, tá bom? Existe também o contrato que ele é temporário, né? Normalmente em período de festa, no caso, cidades litorâneas, né? Que no período do verão aí precisa de pessoas para estar dando suporte, precisa de uma quantidade maior de funcionários. Então, elas contratam esses funcionários também, só que é um contrato de prestação de serviço temporário, tá bom? O contrato eventual, né? Normalmente o freelance ele entra aí como eventual. O autônomo, né? O autônomo ele é aquele que, se ele produzir, ele recebe, se ele não produzir, ele não recebe. Muitas vezes o autônomo também pode ser com CNPJ, sem CNPJ. O intermitente, esse intermitente é aquelas escalas que, esse mês você trabalha tal dia, tal dia e tal dia. É específico, mas não segue uma jornada fixa, né? Esse é considerado intermitente. E tem o contrato também do jovem aprendiz. Esse jovem aprendiz, esse contrato, ele pode ser feito até 2 anos, né? Pode ser renovado aí até 2 anos. É um contrato que normalmente é para pessoas que estão estudando, né? Jovens que estão estudando, e aí eles entram nessa condição aí de menor aprendiz, ok? O menor aprendiz, ele vai de 14 até 24 anos, tá bom? E normalmente ele vai entrar aí cumprindo metade, né, da carga horária de um funcionário normal, tá bom? E aí, pessoal, a gente percebe que a admissão em si é um processo bem legal de se fazer, né? Tanto na coleta, desde a seleção, na verdade, até a coleta de dados ali do funcionário. É um processo bem tranquilo de se fazer. Normalmente, as documentações exigidas na hora da admissão, os documentos exigidos, são os documentos pessoais mesmo, carteira de trabalho, RG, comprovante de endereço, e aí a gente não pode esquecer do detalhe do exame médico, né? É um ponto que deve ser frisado bastante. E lembrar que não existe apenas uma forma de contrato de trabalho, como nós vimos aqui, existem vários formatos, tá bom? Quero agora que você deixe aí no comentário, né? Ficou alguma dúvida? O que você achou? O que a gente pode estar melhorando para as próximas aulas, tá bom? E é isso aí, vamos estudar. Conhecimento é o único bem que ninguém tira de nós. Vamos lá? Até a próxima aula!